Pessoal, a gente está aqui com o professor Michel Carneiro. Ele é historiador, doutor em memória pela Unirio, professor universitário, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a história do Rio de Janeiro, dando um enfoque aqui no bairro de Jacarepaguá. Tudo bem, Michel? Bem-vindo aqui ao canal Pontos de Tudo História. bem, tudo bem, tudo certo. Vamos conversar um pouco hoje sobre Jacarepaguá, uma região, né, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tá? Já foi um bairro, né? Lá atrás era um bairro, depois se dividiu em sub-bairros e hoje não é mais um bairro, é uma região apenas, a Baixada de Jacarepaguá. Existe muitos bairros, né, que compõem essa Baixada de Jacarepaguá. É muita história, é muita cultura nessa região, tá? Não tenha dúvida disso. A gente começar lá no Brasil colônia, realmente, né? Jacarepaguá pertenceu à família Sá, do Mendes Sá, do Estácio de Sá. Os filhos do Mendes Sá foram os primeiros proprietários, Gonçalo de Sá, tá? Eles foram os primeiros proprietários aqui de Jacarepaguá, fundaram 11 engenhos de açúcar. Jacarepaguá foi conhecido durante o tempo como a planície dos 11 engenhos, tá? Durante o Brasil colônia. E depois, essa região toda, gigante, né? Já nesse século, virada do século XVIII para o XIX, passou para a família Teles, tá? A família Teles, que vai desembocar lá no final do século XIX, no Barão da Taquara. Né? O nome do Barão da Taquara era Francisco Teles, tá? Praça A Seca, família que é toda da Teles... família Teles. A Praça Seca tem um monte de rua com sobrenome Teles. Tem a rua Ana Teles, que era a mãe do Barão da Taquara. A rua Pedro Teles, que é o pai do Barão da Taquara. Tá? Tem a rua Teles, que aí já falando da família em si. Tá? Tem a rua Barão e a rua Baronesa, na Praça Seca, em homenagem ao Barão e à Baronesa da E Taquara. tem o busto do Tá? Barão da Taquara lá na Praça Seca. Tem o gosto lá. E Praça Seca tem nada a ver com seca. Isso é uma história muito interessante, né? Eu pesquisei a história também, o significado dos nomes. Jacarepaguá significa Lagoa Baixa, Lagoa Rasa dos Jacarés. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, tinha muitas lagoas com jacarés, né, do Papo Amarelo, e as lagoas eram muito rasas. E aí os indígenas chamavam Jacarepaguá de Iacaré-Upaguá, né? Que significa exatamente isso, Lagoa Baixa dos Jacarés. Daí Iacaré-Upaguá se originou Jacarepaguá, a palavra aí na língua portuguesa. Bom, só abrir um parênteses aqui sobre Praça Seca, já que eu já falei, né? É interessante que onde hoje é a praça, né? O nome da praça, na verdade, é Praça Barão da Taquara. Né? A Praça Seca é o bairro. O nome da praça é Barão da Taquara. Ali no início do século XX, um largo. Era o Largo do Visconde de Aceca. Tá? Visconde de Aceca, que foi amigo do Barão da Taquara, inclusive. E só que as pessoas não... Carioca tem essa mania, né, de diminuir os nomes. Carioca não mora no Rio de Janeiro. Carioca mora no Rio. No Rio, Né? É no Rio. Tá? Barra da Tijuca não existe, é a Barra. Tá? Recreio dos Bandeirantes é o Recreio. Copacabana já virou Copa há muito tempo. Né? Exato. E assim por diante. Tá? O Carioca tem a mania de diminuir. Né? Maracanã é Maraca, as torcidas. Tá? É por aí o negócio. Então... em vez de falar Largo do Visconde de Aceca, que aí é exigir demais para o carioca esse nome todo aí, era Largo a Seca, era assim que se falava. Quando se construiu a praça, que no início era a Praça 25 de Outubro, que é a data do aniversário do Barão da Taquara, depois de 1939, que virou Praça Barão da Taquara. Foi na inauguração do busto do Barão, que se virou Praça Barão da Taquara em 1939. Tá? Mas aí as pessoas chamavam Largo a Seca, veio a praça, ficou Praça a Seca. Tá? O seco tem nada a ver com secar, com o verbo secar, de ser seco, não tem nada a ver com isso. De não ter chafariz, tá? né? Eu sou da Praça Seca, né? E aí fica nessa história, É. não tem chafariz, é por isso que é Praça Seca. Tem uns mitos aí. Um bairro próximo à Praça Seca, vizinho à Praça Seca, que eu morei durante a minha adolescência toda, foi Vila Valqueire, também tem um mito, né, sobre esse nome. O nome, na verdade, que ali era um pedaço de terra que o Jeremário Dantas, que era dono daquelas terras, vendeu para um cidadão chamado Antônio Fernandes Valqueire. Daí Vila Valqueire, que era o sobrenome dele. Tá? E existe um mito lá que eram 5 alqueires de terra, né? E se colocou 5 em romano. 5 em romano é um V. Tá? Ficou V alqueire, que é 5 alqueires. Mas isso não é a realidade. A realidade realmente era o sobrenome do dono, que era Antônio Fernandes Valqueire. Bom, mas volta lá.
vamos voltar. Então, vem a família do Barão da Taquara, que foi dona de várias terras aqui no Rio de Janeiro, não só em Jacarepaguá, tá? No centro da cidade, na Praça 15, eles tinham, né, um pedaço de terra que são os Arcos dos Teles, tá? Arcos dos Teles, a gente nunca para pensar nisso. Tá? Arcos dos Teles tem a ver com a família Teles em Jacarepaguá. O próprio Barão da Taquara morreu nos Arcos dos Teles. Quando ele faleceu, ele estava na propriedade deles lá no centro da cidade, nos Arcos dos Teles. E na Baixada Fluminense também, São João de Meriti, hoje é um bairro, mas naquela época era uma fazenda que eles tinham em São João de Meriti, que era o Vilar dos Teles. Tá? Vilar dos Teles em São João de Meriti, tá? Hoje é um bairro em São João de Meriti. Era, na verdade, uma fazenda meio que de veraneio, né? De férias, para eles passarem lá as férias. Daí Vilar dos Teles. Tá? Bom, então, século XVIII, Jacarepaguá é uma grande produtora de cana-de-açúcar. 11 engenhos de açúcar. Engenho de Fora, o Engenho Novo da Taquara, o Engenho da Taquara, né? A Praça Seca era o Engenho de Fora. Tá? Na virada, aí passa para a família Teles, vem a decadência do ciclo do açúcar no Brasil, vem o ciclo do café, e aí já no século XIX se tornaram fazendas de café. A Fazenda da Taquara é a principal delas, Fazenda, né, Nova da Taquara, que hoje seria a colônia Juliano Moreira. Tá aqui na freguesia, eu moro na freguesia também, tinha a Fazenda do Engenho da Serra, tá? Que é a subida da Granja Jacarepaguá. Então, surgiram várias fazendas ligadas à família Teles no século XIX. O Jacarepaguá foi uma grande produtora de café, uma das maiores do Brasil. Não a maior, mas uma das maiores. Tá? Nós tivemos a maior população escrava da corte, da capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. Mais de 4.000 escravos existiam em Jacarepaguá em 1838, precisamente quando o governo brasileiro fez uma pesquisa da quantidade de escravizados que existiam no Rio de Janeiro. Jacarepaguá era a região que tinha mais. Primeiro registro de alforria do Brasil foi em Jacarepaguá, no ano de 1661, tá? Século XVII, portanto. A história que conta que um escravizado perdeu os cavalos do senhor. Tá? Subiu na Pedra do Galo, aqui na freguesia, para quem não sabe, é um morro muito alto, subiu lá exatamente para ter a visão periférica da região para ver onde estavam os cavalos. Ele não viu. Então ele ajoelhou e rezou. Sabia que ele ia ser açoitado se não achasse esses cavalos. E ele viu uma imagem no céu, apontando para um determinado lugar, e foi lá, os cavalos estavam realmente lá, né, onde essa imagem apontava. O senhor viu também essa imagem no céu, ligado, né, junto ao catolicismo, essa imagem seria de Nossa Senhora. Então ele mandou construir, em cima da Pedra do Galo, a igreja Nossa Senhora da Pena, aqui na freguesia. Essa igreja é de 1661. É uma das 10 igrejas mais antigas do Brasil, ficam na freguesia. Tá? E pelo que pareça, existe uma capela ainda na igreja, uma capela mais antiga ainda em Jacarepaguá, 1616, tá? No Engenho d'Água. No Engenho d'Água, a sede do Engenho d'Água, ela existe, né? Entre a Cidade de Deus, a Gardênia, a Barra da Tijuca, né? Aquele casarão que a gente vê ali quando sai da linha amarela, à esquerda, indo para a Barra da Tijuca, tem um casarão. Aquele casarão é do século XVII, é da família Teles até hoje. Tá? Existe um neto do Barão da Taquara que é vivo. Tá? E eles têm algumas propriedades aqui. A própria Fazenda da Taquara, a sede da Fazenda da Taquara, que também é do século XVIII, 1700, se eu não me engano, 34, mas é do século XVIII. É da família Teles até hoje. Esse neto do Barão da Taquara mora lá até hoje. O casarão, tá? Que então, fica ali entre a Cidade de Deus era a Casa do Barão. Era uma das propriedades dele, tá? Aquele casarão é do século XVIII, Engenho d'Água. Tanto que tem uma rua por ali chamada Engenho d'Água. Exatamente. Então, ali era um casarão do século XVIII e dentro daquela propriedade tem uma capela, a Nossa Senhora da Cabeça, de 1616. Tá? É mais antiga até do que a Pena, a Igreja Nossa Senhora da Pena. Aqui na freguesia, o bairro que eu moro, em 1664, também tem outra igreja, tá? Que é a Nossa Senhora do Loreto. Né? Até hoje tem missas, enfim. É 1664, tá? Ainda tem mais uma, 1625, no Camorim, tá? A igreja São Gonçalo e Amarante, no Camorim, é de 1625. Que é onde eu moro hoje. Tá? Aquela igreja ali do Camorim, eu acho curiosa.
eu já fui algumas vezes, né, e erradamente, vou falar até isso, eu não entrei na igreja, isso foi um erro da minha parte, né, mas as minhas pesquisas relatam que nas paredes laterais existem as flecheiras, né, o que seriam as flecheiras? São umas frestas abertas não dessa forma, mas assim, enviesadas, tá, para exatamente revidar ataques de indígenas. Tá? O indígena, na hora de flechar, ele não vai conseguir flechar, a flecha não vai passar reto, ela vai ter que passar jambrada, então não vai pegar ninguém lá dentro. Tá? Um erro da minha parte, nunca entrei na igreja. Já fui várias vezes ali, tirei foto dessa igreja, tá? Eu tenho fotos, enfim, mas eu ainda vou fazer isso ainda. Tá? Então, igreja de 1625. Tá? Bom, no século XX, Jacarepaguá se tornou um lugar distante. Por que se tornou um lugar distante? Porque não há, até hoje, nem a linha férrea, não passa por Jacarepaguá. Tá? Nós tínhamos os bondes eram puxados a burro, tá? Até 1911. Em 1911, a Light eletrificou os bondes, um vinha para a freguesia, outro vinha para Taquara. O Largo do Anil, né? No sentido, olha, o Largo do Anil realmente é um largo. Por quê? Porque era onde o bonde dava a volta. Tá? O bonde dava a volta no Largo do Anil, voltava para a freguesia, ia até Cascadura, e Cascadura as pessoas pegavam o trem para ir para o centro da cidade. Enfim, meu avô, né, contava umas histórias que ele trabalhava no centro da cidade e morava em Vila Valqueire. Isso aí anos 40, anos 50. Ele falava que ele pegava o bonde na Praça Seca, ia até Cascadura e pegava o trem. Eu falei, caramba, naquela época, né, era muito lento para você chegar até o centro da cidade. Caramba, era uma coisa, horas, né, mesmo sendo de trem e tudo mais. Bom, século XX, Jacarepaguá ficou conhecido como Sertão Carioca. Tá? Existe um livro clássico, né, do Magalhães Corrêa chamado O Sertão Carioca. Esse livro é maravilhoso. Quem quiser souber um pouquinho mais da história de Jacarepaguá, leia esse livro. É um livro histórico, realmente. Foi publicado pela primeira vez em 1910. Tá? E naquela época já existia fotografia, mas não sei, talvez aqui no Brasil fosse um pouco mais difícil. Então ele era um grande desenhista, ele desenhou, tá? Tipo um estilo meio grafite. É muito interessante esse livro. Determinados lugares de Jacarepaguá. Essa igreja mesmo que eu citei, Nossa Senhora, lá no Camorim, tá? São Gonçalo Amarante, ele desenha essa igreja com uma perfeição incrível. Ele era um grande desenhista, para falar a verdade. Tá? Não tinha, talvez, fotografia, o recurso da fotografia, então ele, como desenhava muito bem, ele acabou desenhando. Tá? Então, se tornou o Sertão Carioca, era difícil o acesso, porque não tinha linha férrea, era realmente só os bondes para se chegar em Cascadura. Depois a estação de Madureira foi criada, a estação de Madureira não era onde é hoje, tá? A estação de Madureira, na verdade, ficava no Campinho, ficava onde hoje seria um supermercado ali, o Açaí, ficaria ali mais ou menos ali, tá? Mas a estação de Madureira é muito mais para lá hoje, né? Isso. Enfim. E durante o século XX, Jacarepaguá foi lentamente se desenvolvendo. Ainda era o Sertão Carioca, ainda tinha muitos sítios, fazendas. O ex-presidente do Brasil, João Goulart, teve uma fazenda em Jacarepaguá, no bairro do Anil, tá? A estrada do Quitite. Então, não existe, claro, a família dele já vendeu, desmembrou, aquilo tudo, é um condomínio de casas hoje em dia. Há uns anos atrás, eu fui levar meu filho mais velho na casa de um amiguinho lá, tá? Ele tinha 5 ou 6 anos nessa época, e foi exatamente onde era a fazenda do João Goulart. E o nome do condomínio hoje é Condomínio do Presidente. Tá? Eu entrei, deixei lá, depois quando eu voltei, ele foi numa festa, quando eu voltei, eu perguntei para a dona da casa, né? Vocês sabem por que o nome desse condomínio é Condomínio do Presidente? Ela falou, não sei. É isso, né? As coisas vão se perdendo. Está morando na terra do presidente. Já teve o presidente do Brasil que foi dono disso aqui, ó. Tá? Isso já aconteceu. Tá? De 61 a 64, o presidente do Brasil, João Goulart, tinha um sítio em Jacarepaguá, tá? Precisamente onde hoje seria o bairro do Anil, a estrada do Quitite. Hoje foi desmembrado, né, em várias propriedades, mas se você chegar nessa estrada do Quitite, logo à sua direita tem lá, Condomínio do Presidente. Você vai reparar bem. Bom, nos anos 50, 60 foi debatido muito entre os políticos, prefeitos, governadores do Rio de Janeiro, como desenvolver essa região. Tá? O prefeito, né, na verdade, na época era governador do estado da Guanabara, né, o Carlos Lacerda, ele tinha uma ideia em 1950, aliás, um pouco antes,
né? Na época ele era deputado, depois ele vai se tornar governador, de trazer o estádio do Maracanã para Jacarepaguá, para poder desenvolver essa região, tá? De que maneira a gente vai desenvolver essa região. Então, ia se construir o maior estádio do mundo, para a Copa do Mundo de 1950, e ele lutou muito na época para que fosse em Jacarepaguá, para poder desenvolver essa região toda. Mas ele perdeu, tá? Não foi, acabou que acabou não acontecendo, tá? E somente nos anos 60, quando ele foi governador da Guanabara, ele criou o projeto dos conjuntos habitacionais e dos distritos industriais. Então, ele criou o distrito industrial de Acari, de Bangu, de Campo Grande, da Fazenda Botafogo, e colocou tudo lá na Avenida Brasil. E os conjuntos habitacionais também, daí o surgimento da Vila Kennedy, que hoje é um bairro, na época era um conjunto habitacional. Então, ele colocou todo mundo por aqui, para os trabalhadores ficarem próximos das fábricas, das indústrias, e escoar a produção mais fácil pela Avenida Brasil. Tá? E aí ele resolveu criar um distrito industrial em Jacarepaguá, um pouco diferente, mas seriam indústrias farmacêuticas. Esse era o objetivo dele. Daí a vinda da Rocha e da Merck para Jacarepaguá. Tá? E aí tem que ter um conjunto habitacional. Né? Veio uma chuva muito forte, né, em 1966, estava se construindo um conjunto para se colocar, na realidade, trabalhadores dessas fábricas, e aí vai surgir a Cidade de Deus. A Cidade de Deus surge exatamente nesse contexto. A ideia era colocar os trabalhadores da Roche e da Merck, tá? Coisa que acabou não acontecendo. Houve uma chuvarada imensa no Rio de Janeiro, em 1966, ficou um monte de gente desalojada, desabrigada, e na época o Dom Helder Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, resolveu dar a ideia, bota os desalojados lá nesse conjunto habitacionais de Jacarepaguá, que ninguém está morando ainda, bota todo mundo lá. Tá? E assim foi feito. Pela intervenção da Igreja Católica, o nome do conjunto habitacional passou a se chamar Cidade de Deus por causa disso. Tá? Por causa dessa intervenção da Igreja. Tá? Bom, e a partir daí, sim, aí Jacarepaguá começou a se desenvolver. O Carlos Lacerda, né, ele ainda tinha a ideia de fazer uma via expressa ligando Jacarepaguá à Avenida Brasil, exatamente para escoar a produção. Uhum. Como é que a gente vai escoar essa produção? Os outros distritos industriais estão todos na Avenida Brasil. Agora, Jacarepaguá está isolado, né? E, enfim, não foi feito. Somente nos anos 90, o prefeito César Maia resolveu construir essa avenida que o Lacerda já tinha ideia, ligando Jacarepaguá à Avenida Brasil. Popularmente, a gente chama essa avenida de Linha Amarela. Tá? Mas, na realidade, o nome dessa avenida é Avenida Carlos Lacerda. Tá? O nome da linha amarela não é linha amarela, é Avenida Carlos Lacerda. Tá? Homenagem ao seu idealizador. Então, a partir daí, Jacarepaguá realmente começou a crescer muito, muitas empresas, indústrias, e o boom da Barra da Tijuca a partir dos anos 80, né? A criação do Barra Shopping, em 1985, tá? A Barra da Tijuca cresceu estrondosamente, hoje é um principal polo comercial, financeiro do Rio de Janeiro. É o novo centro do Rio, né? É o novo centro do Rio. Carlos Lacerda, inclusive, ele falou isso, né, lá nos anos 60, que o Rio de Janeiro ia crescer para a Zona Oeste e o centro do Rio de Janeiro seria a Barra de Tijuca, todo mundo riu na cara dele. Esse cara tá maluco, tá falando aquele fim de mundo lá, Barra da Tijuca, você tá doido, aquilo ali vai virar centro nunca, mas é exatamente o que acabou acontecendo. Ele era um visionário. E a partir daí... Ele era um visionário, eu acho na que frente. Ele tinha uma visão, até porque se a gente for parar para analisar o plano piloto do Rio de Janeiro, o centro já estava tomado há muito tempo, com empresas, comércios, serviços. A Zona Sul ela foi construída para a elite, ela foi construída para as classes A e B. Tá? E a Zona Norte para a classe trabalhadora, para a classe operária. Quer dizer, para onde que o Rio de Janeiro ia crescer? Era para a Zona Oeste, não tinha jeito. Tá? A Zona Norte estava tomada já com os operários, comerciários, enfim, classe trabalhadora. A Zona Sul para a classe A e B. Tá? O centro é a questão do comércio, dos serviços, do poder, né? A prefeitura está lá, tal. Sobrou a Zona Oeste, não tinha muito o que se falar. E acho que talvez pela Barra da Tijuca ter praia, eu acho que talvez ele pensou muito nesse aspecto. Pela praia, então isso aqui vai se desenvolver mais do que o restante da Zona Oeste. Né? Bom, então a partir dos anos 80 há um crescimento estrondoso em Jacarepaguá, populacional, comércio, serviços, empresas, e uma especulação imobiliária muito grande, exatamente porque até hoje nós estamos fora da linha férrea, agora que o metrô chegou na Barra, tá? Quer dizer, você tem uma especulação imobiliária muito grande das pessoas morarem
próximo à Barra da Tijuca, tá? Daí Jacarepaguá acaba virando um bairro meio que privilegiado nesse sentido, tá? O bairro que eu moro, que é a Freguesia, é relativamente perto, a Barra da Tijuca. Então, você tem condomínios aqui de classe A, B, tá? Condomínios, vamos dizer, quase que de luxo, vamos botar assim, com piscina, com isso, com aquilo, exatamente para atender essa demanda dessas pessoas, maioria delas, pelo menos, que trabalha na Barra da Tijuca e que não tem essa questão de se deslocar, não precisar se deslocar tanto. Tanto que também surgiram outras comunidades em Jacarepaguá, próximo na Barra da Tijuca, a Gardênia mesmo, a Tijuquinha, né, aquela região toda do Itanhangá, ali, o Rio das Pedras, exatamente pela possibilidade de ser perto da Barra da Tijuca, de você ir e voltar rápido do seu trabalho, já que Jacarepaguá não tem como fazer esse deslocamento rápido, porque não tem trem. Agora veio o BRT, né, mais recentemente, e o metrô do Jardim Oceânico para a Zona Sul, né? Quer dizer, o metrô não é para cá, o metrô é para lá. Não é para gente, não é para o morador de Jacarepaguá, é para o morador de Jacarepaguá e para a Zona Sul, ou para o centro. Exatamente. Então, quer dizer, Jacarepaguá houve um crescimento imenso, e uma coisa, né, eu que sou um jacarepaguano meio que raiz, vamos colocar assim, meus avós vieram para Jacarepaguá nos anos 40, 1945 precisamente, meu avô foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Rio de Janeiro e acabou ficando aqui, depois da Segunda Guerra. Então, com essa especulação imobiliária toda, com esses condomínios todos que surgiram, muita gente que nunca morou em Jacarepaguá, que não tem uma raiz em Jacarepaguá, veio morar em Jacarepaguá. Muita gente. Tá? Eu moro num condomínio, na freguesia. Muita gente, tá? Pai, mãe, avô, não tem ligação nenhuma com Jacarepaguá. Tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente um movimento, né, que eu participo com a Casa de Cultura de Jacarepaguá, que fica na Taquara, tá? Que espero fazer mais ainda. Eu escrevi um livro que não foi publicado, tá? Por falta de recursos mesmo, tá, gente? Eu sou professor, tá? Sou professor de história. Então, é por falta de recursos mesmo. Em que eu cataloguei, bairro a bairro, tá? Todos os equipamentos históricos, culturais e naturais de Jacarepaguá. Coloquei lá o equipamento, nome, endereço, telefone, e-mail, site, se tiver, tá? O que é aquele equipamento, porque as pessoas hoje moram no bairro e não sabem o que tem no bairro. Sim. Tá? Quer dizer, tem essas informações, né, Michel? Assim, você saber que o João Goulart, até o momento em que ele foi deposto da presidência da República em 64, ele tinha uma fazenda em Jacarepaguá, é um negócio, é uma informação que nem eu tinha, né? E você diz assim que você é um Jacarepaguá, morador de Jacarepaguá de raiz, e eu também, né? Porque assim, minha família mora em Jacarepaguá, meu pai mora em Jacarepaguá, meu pai tem 62 anos e ele mora em Jacarepaguá desde que ele se entende por gente, né? Então, assim, meus avós já estavam aqui antes, né? Meus trisavós casaram em Jacarepaguá, no Tanque. Poxa, né? Então, assim, existe um relacionamento, como você diz, com o bairro, né? Com o que era um bairro e hoje é uma região da cidade do Rio de Janeiro, ainda tratado por bairro por muitos, né? Então, assim, é muito interessante saber que gente famosa tinha casa na Praça Seca, né? E hoje a Praça Seca está na situação em que está, né? Já foi um bairro de classe média, né? E hoje não é mais um bairro de classe média, né? Minha mãe e meu pai moram lá até hoje, né? Você vê esse deslocamento das pessoas mais com uma situação melhor para a freguesia, né? É interessante ver esse movimento, né? É interessante ver o movimento que existe agora de transformar tudo que está na Abelardo Bueno como Barra da Tijuca, e ali estava o autódromo de Jacarepaguá, né? Então, assim... ali é Curicica. Pois é, então, assim, o Rio Centro hoje está no... O endereço do Rio Centro é Barra da Tijuca. É Barra da Tijuca. E o Rio Centro está em Jacarepaguá, né? Então, assim, é estranho ver que um lado está em Jacarepaguá, o outro lado do Rio Centro está na Barra da Tijuca, né?
Então, você vê esse movimento, né? Você vê esse movimento de crescimento. Eu queria saber até a sua opinião, porque houve uma discussão na Câmara dos Vereadores de fazer a Zona Oeste do Norte e a Zona Oeste do É, Sul, né? E é. aí eu queria saber a sua opinião sobre isso também, né? Como é que você vê, você sendo um professor, você sendo um estudioso, você conhecendo Jacarepaguá, como é que você vê isso e como é que você vê essa transformação de Jacarepaguá, de bairro para região? Uhum. Bom, deixa eu só contar duas histórias aqui rápidas, depois eu vou responder o que você me perguntou, já que você citou. Por exemplo, a Praça Seca, né? Na Rua Florianópolis, não se chamava Rua Florianópolis, era Rua Emília, tá? Emília era filha do Barão da Taquara, que era casado com o senhor Albano, tá? A Rua Albano, ela é paralela à Rua Emília, tá? Duas ruas paralelas. Por que mudou de Emília para Florianópolis? Porque onde hoje é a Beneficência Portuguesa, ali era o sítio de um senador, o senador Lauro Miller. Assim, quando ele morreu, as pessoas na praça queriam homenageá-lo. E aí, queriam botar o nome da rua de senador Lauro Miller. Mas, acho que, não me engano, em Botafogo tem uma rua chamada senador Lauro Miller, homenagearam ele primeiro lá em Botafogo. E aí, a gente vai ficar sem homenageá-lo. Ele nasceu em Florianópolis, tá? E aí, por isso, a Rua Emília se passou a se chamar Rua Florianópolis, porque foi onde ele nasceu. E ainda falando sobre o João Goulart, né, eu tenho um amigo ligado, né, à política, ligado a partidos políticos e tudo mais. Ele contou uma história que eu ainda quero pesquisar melhor sobre isso. Que lá, quando houve o golpe político, em 1964, depois de João Goulart, havia já uma expectativa que aquilo ali ia acontecer por parte dos partidos de esquerda e tudo mais. Ele é filiado a um partido de esquerda, ao PCdoB, e ele me contou que o PCdoB todo, a esquerda, enfim, veio para essa fazenda do João Goulart, em Jacarepaguá, armados, que eles iam fazer a resistência ao golpe a partir de Jacarepaguá. Tá? Eles só estavam esperando a ordem de João Goulart, que eles estão esperando até hoje. Né? Mas essa ordem não veio, ele se mandou para o Uruguai. Mas e havia uma luta armada em Jacarepaguá. Tá? Isso aconteceria. Bom, para responder o que você me perguntou, né? Eu, pessoalmente, claro que comparar a Barra da Tijuca com os bairros da Zona Oeste é diferente, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu pessoalmente não gosto dessa divisão que desejam fazer de Zona Oeste do Sul, Zona Oeste do Norte. Isso aí, até geograficamente, já é uma coisa meio maluca, né? Zona Oeste do Sul e Zona Oeste do Norte. Geograficamente já é uma coisa maluca. Agora, eu acredito, né? E é uma coisa de segregar também, aí, né, Michel? É um eu negócio de acredito que segregar, dizer que entra. aqui está melhor e aqui está. Dizer que o norte é sempre pior, né? Então, vamos dizer assim, a zona sul é melhor e a zona norte é pior, né? Então, assim, vamos dividir assim para ver se quem mora na Barra não fica mais feliz. Dizem as más línguas que quem mora na Barra não gosta de falar que mora na Zona Oeste, né? Tem essa coisa aí também, tá? Agora, só que eles moram na Zona Oeste. Exatamente. Tá? Não foi com essa. É que nem quem mora na Tijuca não mora na Zona Sul. Na Zona Norte, né? Não tem jeito. Então, eu vejo também que o poder público no Rio de Janeiro, eu acho que ele pensa em fazer essa divisão, também por questão de impostos também, porque vai se cobrar mais impostos dessa Zona Oeste Sul. Eu acredito, o próprio IPTU, talvez fique mais caro a partir daí. Também tem essas coisas aí também, certo? Então, e a outra pergunta que você me fez, né, Jacarepaguá se tornar uma região. Claro, Jacarepaguá cresceu demais, isso aí não tenha dúvida. Os bairros foram surgindo, a Praça Seca, que era uma localidade, a Taquara era uma localidade, a Freguesia, o Pichincha, eram todas localidades, viraram bairros. Eu acho que foi um movimento natural. Porém, o que eu acho mais importante nesse momento é a gente criar movimentos, espaços, como esse que a gente está fazendo aqui agora, que é pela internet, que é, né, virtual, vamos colocar assim, mas espaços virtuais e reais também, de resgatar essa memória. Essa memória ela não pode morrer. Tá? Da gente entrevistar, sim, pessoas mais antigas, mais idosas. Tá? Eu já tento entrevistar o neto do Barão da Taquara há algum tempo, ele não me concede essa entrevista, mas ele vai me conceder. Tá? Então está na hora de a gente resgatar essa memória social. Eu fiz doutorado em memória social na Unirio. Então, a memória social é uma coisa que, infelizmente, com o passar do tempo, se a gente não registrar, se perde. Tá? Então, nós temos que registrar com fotografias, com livros, com depoimentos gravados, com documentários, que eu gostaria muito de
produzir um aqui sobre Jacarepaguá. Você é jornalista, você entende até melhor do que eu, tá? Então, eu vejo o seguinte, houve um movimento natural, o surgimento dos bairros foi um movimento natural, tá? E Jacarepaguá virou uma região, mas eu acho que está no momento da gente, que é mais raiz, desenvolver projetos, desenvolver ações para os não raízes se tornarem raízes também. E essas conhecerem pessoas onde eles conhecerem moram, né? onde eles moram, por que freguesia tem esse nome. Tem 2 igrejas do século XVII aqui na freguesia, tá? Tem teatro, tem lona cultural no Pichincha, o nome da lona cultural é Jacó do Bandolini, porque o Jacó do Bandolini morava no Pichincha. Tá? A Dalva de Oliveira morou na Rua Albana, na Praça Seca, até falecer. Tá? E tem uma história ímpar. A Dalva de Oliveira, para mim, a cantora da Dalva de Oliveira, da Era do Rádio, ela tem uma Cantora história do rádio, rainha do sensacional. rádio. A rainha do rádio, né? Ela falou que ela ia morrer em Jacarepaguá, porque em Jacarepaguá ela nunca teve fãs, ela sempre teve amigos, né? E Legal. curioso, a minha mãe, ela estudou na escola pública ali na Praça Seca, Escola Municipal Honduras, tá? E ela falava que ela estudou com a filha da Dalva de Oliveira, estudaram junto na mesma turma, quando elas eram crianças, e ela lembrava muito da Dalva de Oliveira indo para a escola pegar a filha, levava para casa, aquela coisa toda. Ela lembrava, essa lembrança da minha mãe conta até hoje, essa lembrança muito forte da Dalva de Oliveira buscando a filha, e foi colega de classe da minha mãe, no caso. Tá? Então, acho que todas essas memórias, cinemas, né? A Praça Seca teve 2 cinemas, né? O Cine Baronesa, onde hoje é a Igreja Universal. Eu cheguei a ver filme no Cine Baronesa. Eu também. Tá? Também. E no Cine Ipiranga, que hoje é aquela loja Giro, né? No supermercado, até um pouco tempo atrás. Ali também era um cinema. Taquara teve cinema, Freguesia teve cinema, tá? Teve cinema. Cinemas de rua, claro, não foi só Jacarepaguá. Cinemas de rua do Rio de Janeiro acabaram. Foi tudo para dentro do shopping, realmente. Acabaram todos. E, realmente, tá? Essas histórias, essas memórias, elas têm que ser registradas. Isso é o que eu acho muito importante. E de várias formas. Lá na Casa de Cultura de Jacarepaguá tem a exposição permanente O Sertão Carioca, a Outra Margem do Rio. Foi assim que nós colocamos o título da exposição. Várias fotos antigas do bonde, dos cinemas, do Barão, da Baronesa da Taquara. Para a gente, é uma forma, né, uma maneira da gente resgatar essa memória. A gente não pode se perder. Não pode mesmo. Para a gente terminar, que já está chegando aqui o nosso tempo, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre se o imperador Dom Pedro II, ou primeiro, né, e você teve alguma visita, algum momento em Jacarepaguá, porque eu tinha informações que teria, né, mas nada melhor do que um historiador contar para a gente aqui. Todos 2, Dom Pedro I ele gostava muito de Jacarepaguá para fazer caçadas, né? Tanto que quando ele fazia as caçadas dele, uma região ali na Taquara, ele colocava comida, né? Ele e os outros caçadores botavam comida numa árvore muito alta, né? E ele ia caçar, tal, quando estava com fome, ele se orientava porque a árvore era muito alta, e ele sempre falava, vamos voltar ali, que ali está o pau da fome. Tá? Daí surge a estrada do pau da fome na Taquara. Está lá até hoje. É um nome, a gente acha um nome esquisito, Pau da Fome, Estrada do Pau da Fome, ali na Taquara, tá? Mas foi Dom Pedro I que acabou batizando a localidade de Pau da Fome por causa disso. O Dom Pedro II era amicíssimo do Barão da Taquara, eles eram muito amigos. O Dom Pedro II, a Princesa Isabel, foram várias vezes na sede da Fazenda da Taquara, inúmeras vezes. Tá? O Barão da Taquara ele chegou a trabalhar até uma época com o Dom Pedro II, né? Na época se falava, né? Agora tem um nome em inglês aí até bonito, né? Na época, ele que escolhia os ternos, né, que o Dom Pedro II ia utilizar, ele era guarda-roupa, se falava no século XIX. Ele era guarda-roupa do Dom Pedro II, escolhia os ternos que ele ia usar. Hoje é personal stylist, né? É mais bonito aí em inglês. Tá? E o Barão da Taquara lutou na Guerra do Paraguai. Tá? Ele lutou na Guerra do Paraguai. Eles eram muito amigos. E uma pena muito grande, lá dentro da colônia Juliano Moreira, você tem um reduto histórico da colônia. Você tem um casarão que foi construído em 1654, tá? Que está caindo aos pedaços, uma vergonha para o nosso país. Tá? Eu já briguei muito para tentar transformar aquilo ali num museu,
Museu de Jacarepaguá. Uma vez, quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, eu cheguei a conversar com ele a respeito disso, tá? Tem uma igreja de 1838, em Nossa Senhora dos Remédios. Essa foi reformada recentemente pela Igreja Católica. A igreja conseguiu recursos e reformou. Tá? O casarão de 1654 está caindo aos pedaços. Dom Pedro II foi lá várias vezes, a princesa Isabel foi lá várias vezes. Tem ao lado o salão de baile, está caindo aos pedaços. As senzalas estão lá. E o aqueduto, né? Existe um aqueduto muito semelhante aos Arcos da Lapa, muito parecido com os Arcos da Lapa, que está lá também caindo aos pedaços também. Então, aquela área ali tinha que ser revitalizada. Eu já conversei muito com prefeitos e tal, mas revitalizar a colônia mesmo, né, Michel? Seria um meio de revitalizar, de trazer pessoas para aquela região, não para morar, mas também para visitar, né? Porque essa região ainda tem muito do pensamento da colônia Juliano Moreira mesmo, sim, né? Dos moradores lá com problemas mentais e tudo mais, que eu acho que hoje não mais, né? Mas assim, ainda tem, né? Esse pensamento com relação à região, que eu acho que se você pode revitalizar, criar um museu de Jacarepaguá, fazer encontros, palestras e exposições, né? Você traz um público novo para aquela região, né? A minha visão, que eu já conversei várias vezes, recentemente estou tentando novamente conversar com o nosso prefeito eleito, Eduardo Paz, que o Casarão se transforme num centro cultural. Tem um museu, que tem um cinema, que tem um teatro, que tem isso tudo que vai revitalizar aquela região toda ali como um polo cultural. Sim. É isso que eu desejo. O salão de baile, fazer um bistrô ali naquele salão de baile e tal, porque depois do cinema a gente vai comer alguma coisa, né? A gente vai beber alguma coisa, é de lei. Tá? Então a gente vai lá. As próprias senzalas se transformarem em lanchonetes, em bares. Tá? Tem isso tudo muito arquitetado na minha cabeça. Tá? Vou trazer mesmo a cultura negra e africana para esses espaços. Eu acho que seria interessante, não só para as senzalas, obviamente, porque isso também pode criar um estigma que a gente quer tirar, mas assim, recuperar, dizer que ali não tem o Museu do Holocausto, né? Não tem onde as pessoas visitam aquele lugar e são explicadas o que acontecia naquele lugar. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente pode criar espaços e mostrar o que acontecia naquele lugar, né? Então, é interessante saber que ainda existe, né? E que é possível ainda revitalizar, porque muitas coisas não é possível, né? Chegando num determinado momento de deterioração que não é possível. Só uma questão, quer dizer, em Jacarepaguá tem 3 quilombos, tá? Poderia, como você falou, utilizar aquela área ali. E só abrir um parênteses aqui rápido, a Casa de Cultura de Jacarepaguá, ela edita uma vez por ano uma revista com artigos acadêmicos, artigos científicos sobre história, sobre cultura, sobre geografia de Jacarepaguá. Esse ano a gente ia publicar realmente em setembro, que é aniversário de Jacarepaguá, 9 de setembro, mas aí para o isolamento social, pandemia, essa coisa toda, a gente acabou editando depois. Já está lá no site, qualquer um pode baixar, é gratuito. E o primeiro artigo da revista meu, tá, eu escrevo exatamente toda a história da colônia Juliano Moreira. Tá? Desde a época que ela era um engenho de açúcar, passando pela fazenda de café, e virando depois a colônia em vários momentos que ela foi colônia. Foi a colônia dos psicopatas, foi o Hospital Colônia, até chegar a esse nome, Colônia Juliano Moreira, há uma trajetória aí muito grande. Então, quem tiver interesse, procura, né, Casa de Cultura Jacarepaguá, entra no site e tem lá para... Qual que é gratuito. Clica lá na revista, a primeira revista que a gente editou esse ano que vem tem outra, vai ser uma por ano, tá? E o primeiro artigo fui eu que escrevi, né? Tem vários artigos na revista, mas o primeiro que abre a revista é meu, contando a história da colônia Juliano Moreira. Legal. Eu vou deixar aqui o endereço da Casa de Cultura de Jacarepaguá no descritivo do vídeo, para quem assistir puder clicar também. Eu acho que essa é a primeira conversa que a gente tem, Michel, sobre muitas. Eu acho que tem a
os nomes dos locais de Jacarepaguá, Sim, tanque, freguesia, né? Que é interessante também as pessoas saberem, né? Mas a gente está chegando aqui no nosso tempo e a gente com certeza vai conversar mais, né? Eu quero deixar aqui esse espaço, né? Que é o canal para Casa de Cultura, para você, para a gente poder estar divulgando Jacarepaguá, para a gente estar podendo falar sobre Jacarepaguá, isso é muito legal. E é isso, eu quero te agradecer, né, a disponibilidade, né, e a gente vai falar ainda bastante sobre Jacarepaguá. Tá legal. Também agradeço a todos e todas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, né, que está ficando gravado aí, depois, posteriormente, vão poder ver e ouvir novamente, tá? E vamos lá, vamos tentar resgatar essa memória local, essa história local, porque isso faz um sentido de identidade muito forte, tá? Quando eu sei quem foi o Barão da Taquara, eu não vou passar lá na Praça Seca e pichar o busto do Barão da Taquara. Se eu souber quem foi aquela pessoa, a importância daquela pessoa. Tá? Acho que é isso que falta muito para o Brasil. Tá? Eu sou historiador, sou professor de história, é importantíssimo estudar Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, isso é tudo muito importante. Mas eu acho que a história local se perde muito, e aí não há esse vínculo, que as pessoas veem todos os dias, por quem é o nome dessa rua aqui, quem foi essa pessoa? Tal. Exato. Essa questão de identidade é muito importante. Exato, e é legal saber assim, você passa na frente da casa de alguém, é a casa da rainha do rádio, é a casa da Dalma de Oliveira, assim, é interessante saber que muitas pessoas moraram aqui e que o bairro de Jacarepaguá é mais do que um local apenas, ou é mais do que a Barra da Tijuca, né, porque querendo ou não está aqui pertinho, né, tem um lugar de muita história, né? Então é interessante a gente estar sempre falando. Te agradeço muito, vamos falar bastante. Tá bom, valeu. Obrigado, Obrigadão. Michel, um abraço. Até a próxima. Também, tchau, tchau. Então, pessoal, eu conversei com o historiador Michel Carneiro, e você pode curtir, compartilhar, bater o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal. Tem vídeo novo todo domingo, 1h da tarde. Eu estou esperando por você. Tchau, tchau.